eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui neste domingo, dia 13 de setembro. Nós estamos hoje finalizando o estudo da carta de Romanos. A lição de hoje é a lição de número 13 e vai ser a última lição desse estudo. Semana que vem, domingo que vem, já começamos uma lição nova. Então hoje a última lição do estudo abençoado de Romanos. A lição de hoje é 13 e ela se chama A Prática do Amor Cristão. O texto base se encontra em Romanos, no capítulo 14. Mantenham todos aí a Bíblia aberta. Nós vamos ler todo o texto do verso número 1 até o 23. Depois a gente vem comentando cada um dos versículos, tá? Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. No meu texto, a primeira parte tem negrito assim: a tolerância para com os fracos da fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor estar em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito e não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer
porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos continuar com a Bíblia aberta, vamos orar pela palavra que foi lida e pela aula de hoje, que é a última aula, como eu falei para vocês, do texto de Romanos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai, enfim, pela tua proteção, pela tua direção em nossas vidas, ó Pai. Continuamos aqui, ó Pai, compartilhando da tua palavra, compartilhando nesses estudos de domingo de manhã, ó Pai, não só de manhã, como culto à noite, as demais classes da escola dominical, as crianças, e tu tens, Senhor, abençoado, ó Pai, porque temos alcançado através dessa plataforma, Senhor, várias vidas. Que o teu Espírito possa levar essa semente da palavra e esse conhecimento, ó Pai, chegue e alcance várias vidas de acordo com a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, gente, como eu sempre faço, a divisão da lição e do texto de hoje, ela está dividida em duas partes. O texto de Romanos, a primeira parte, ela vai do Romanos 14, de 1 a 12, e ela fala sobre a tolerância que nós devemos ter, a tolerância para com os fracos na fé. Na lição, nós veremos do verso 1, discussões desnecessárias, do verso 2 a 4, submissão ao Senhor da igreja, porque Deus escolheu, do verso 5 a 9, nós veremos somos do Senhor, e do verso 10 a 12, julgados pelo Senhor. A segunda parte de Romanos, ela é do capítulo 14, ela vai do verso 13 ao 23, a liberdade e a caridade. Na lição nós veremos do verso 13 ao 18, servos uns dos outros, amor ao irmão mais fraco, e do verso 19 ao 23, edificação ao invés da destruição. A gente vamos dar uma introdução e depois a gente vai falando versículo por versículo da maneira que a gente sempre faz. O que é importante para a gente entender nessa lição de hoje, só recapitulando, o tema da lição de hoje é a prática do amor cristão. Então, nós vamos falar de teologia, do ensino de Paulo e Romano, mas nós vamos falar sobre isso, sobre a prática do amor cristão. Então, para que a gente fale dessa prática, é necessário que a gente faça uma introdução, para que nós entendamos qual que é o contexto que nós estamos falando dessa lição, o que esse capítulo 14 de Romanos quer nos dizer. Importante que a gente saiba o seguinte, em todas as épocas, existem alguns elementos culturais que não são tratados na Bíblia e que também não são tratados com clareza. Esse tipo de elementos, ele pode causar discussões e dúvidas dentro da igreja sobre o que se pode ou não fazer. Muitas dessas questões até provocam escândalos para determinadas pessoas. Essas diferenças podem ser causadas por regionalismo, práticas familiares, diferença de idade ou até mesmo por experiências anteriores à conversão, que acontece muito, né? O pessoal se converte, traz consigo algumas práticas, né, do velho homem. Dessa forma, acaba surgindo dois perigos dentro da igreja. A primeira delas, qual que é? É o radicalismo legalista, de fazer proibições sem razões bíblicas consistentes. E o outro lado é o radicalismo indiferente e insensível, com irmãos que se escandalizam. Então, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude sobre aqueles assuntos que não são muito claros na Bíblia? Se a Bíblia não proíbe, posso fazer sem restrições? É isso que a gente vai ver na lição de hoje. A lição de hoje, ela vai enfatizar temas que falam sobre amor, sobre tolerância com os mais fracos, aqueles que são mais fortes, e isso a gente nós vamos ver versículo por versículo. Então a primeira parte, Romanos 14, de 1 a 12, a tolerância para com os fracos na fé.
Versículo 1, ele tem o tema discussões desnecessárias. Vou ler novamente o versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. A igreja, para que Paulo estava escrevendo, ela era composta do quê? De judeus e de gentios. O que significava que havia pessoas com estilo de vida bem diferentes. Os judeus obedeciam às leis que regulamentavam o que devia comer ou não, quais os dias que deveriam celebrar as festas solenes, entre outras coisas. Ao contrário, justamente dos gentios que vinham de onde? Eles vinham justamente de culturas que eram religiões pagãs, nas quais o que havia? Havia justamente a prática de comer comida oferecida a ídolo, bem como bebidas e festas repletas de imoralidade. Vocês estão vendo o dualismo? Os judeus tinham leis que regulamentavam tudo que tinha que comer ou não, os judeus, e quais os dias eram das festas que tinha que ter. E justamente ao contrário, os gentios vinham de comer qualquer coisa, comida ídolo, e tinham festa que era repleta de imoralidade. Você via completamente esse choque. Só que acontece o seguinte, agora esses dois grupos entravam no reino de Deus e precisavam mudar seus comportamentos, inclusive culturais. O problema é que, quando, ao entrar na igreja, percebiam que alguns irmãos considerados fortes praticavam alguns atos que não eram necessariamente pecaminosos, mas lembravam a antiga vida, trazendo com isso escândalo entre eles. Era difícil para esses crentes que lutavam contra algumas questões do passado, ver crentes tendo a mesma conduta que eles tinham adotado antes, mesmo que isso tivesse um significado e um propósito diferente. De um lado, os denominados mais fracos criam que comer carne era um pecado horrível. Do outro lado, estavam aqueles que, entendendo que isso não necessariamente era pecaminoso, comiam sem ao menos pensar no escândalo que isso causava aos irmãos mais fracos. Está entendendo? De um lado, os mais fracos criam que comer carne era um pecado horrível. E os outros, que seriam os mais fortes, comiam sem ao menos se preocupar com escândalos que ele estava causando no mais forte. Preciso entender também, gente, que essa questão de ser forte ou ser fraco não é moral. Nem quer dizer que um grupo pecava mais que o outro. A fraqueza, ela estava justamente na consciência de cada um. Muitas vezes por causa das experiências que tinham tido anteriormente. A mensagem, ela é direcionada, esse versículo que eu li, é direcionado aos dois grupos, os fracos e aos fortes. Mas no primeiro versículo, vou repetir ele para vocês: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É possível claramente você perceber que o foco maior é sobre aqueles que se sentiam mais fortes. Como toda igreja, havia aqueles que tinham mais conhecimento e maturidade do que outros, e a esses Paulo ordena que acolhesse os mais fracos. Em momento algum, Paulo diz que a prática desses crentes fortes, no caso de comer carne, era pecaminosa em si, mas que ele deveria levar em conta o amor cristão. Isso daí já foi mencionado na aula passada, no capítulo anterior. Romanos 13, 8 e 10 diz o seguinte: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Inclusive, gente, o próprio apóstolo Paulo se identifica como um crente forte. Em Romanos 15, 1, ele fala o seguinte: ora, nós que somos fortes, falando dele próprio, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Quer dizer, a primeira coisa que tinha que fazer era ter a preocupação com os mais fracos. Então, a orientação dada nesse versículo é a seguinte:
que em vez de ficar discutindo opiniões particulares, os cristãos deviam buscar unidade e acolhimento para aqueles que estavam chegando na igreja. Discussões teológicas acerca daquilo que Deus revelou ao seu povo são extremamente importantes, não tenha dúvida, para o crescimento da igreja. Mas quando as discussões giram apenas na esfera de opiniões particulares e questões que a Bíblia não aborda, elas causarão apenas divisões e escândalos desnecessários. Versículos 2 e 4. Submissão ao Senhor da igreja. Deus escolheu. Versículos 2 ao 4. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Por que és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Paulo faz um alerta para os dois grupos nesse texto. Por quê? Porque os extremos são perigosos, porque ambos podem cair em algum erro. De um lado, havia alguns que não comiam carne, apenas legumes, e acreditavam que esse era o modelo correto de viver e de vida cristã, esses que não comiam carne. É muito provável que esse grupo de vegetarianos tivesse receio de comer carne que fosse oferecida a ídolos e, portanto, preferisse não comer carne de forma alguma. Quer dizer, por ter medo de comer carne oferecida a ídolos, então não comia carne nenhuma. Por causa disso, caiu no erro do legalismo, condenando qualquer um que comesse carne. Mas aqueles que entendiam que nenhum alimento é em si mesmo impuro, Romanos 14, 14, eu já li no começo. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura, para que caiam no mesmo erro, desprezando aqueles que ainda não conseguiam compreender isso. O argumento usado por Paulo é que nenhum deles tinha o direito de julgar o outro por questões particulares, porque Deus era Senhor sobre todos, portanto, honra e obediência devem ser dadas somente ao Senhor. Se Deus foi quem os escolheu para fazerem parte do reino dos céus, sua obrigação é acolher com amor. Rejeitar ou desprezar alguém escolhido por Deus é imaginar ser mais justo e mais sábio que o próprio Senhor. Versículos de 5 a 9. Estamos quase chegando na segunda parte. Versículos de 5 a 9. Somos do Senhor. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Bom, além da discussão de comer carne ou não, havia também discórdia, um segundo tópico de discórdia. O primeiro era comer carne, a respeito da existência ou não de dia sagrado. Certamente, esse texto não se refere ao dia do Senhor, né, reservado ao culto, porque isso já era algo que já estava pacificado dentro da igreja primitiva. Provavelmente, a questão era sobre as festas sagradas praticadas no Antigo Testamento. O que acontecia? É provável que alguns judeus convertidos ainda mantivessem alguma das datas como sagradas e cumprissem o calendário judaico. O ponto central é que, independente da atitude que tomasse, a intenção era servir melhor ao Senhor, guardando um dia ou não, comendo carne ou não. O desejo de ambos era fazer a vontade do Senhor, mesmo nas questões que ainda não estavam
claras na mente deles. Assim, Paulo lembra a importância de ser grato ao Senhor, comendo ou não carne, guardando ou não dias santos, porque todos viviam para Deus. Ao reconhecer que Cristo morreu e ressurgiu dos mortos para salvar seu povo, resta ao crente agradecer ao Senhor pelas coisas mínimas no cotidiano. Tudo o que o crente faz deve ser com o intuito de glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Versículos 10 a 12. Julgados pelo Senhor. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo aborda agora aqui também uma questão de cunho escatológico. Ele está falando que no último dia todos serão julgados diante do tribunal do Senhor. Ninguém, então, tem autoridade para se colocar no lugar de Deus e julgar o outro irmão, que era o que estava acontecendo. Na verdade, o que o texto não está proibindo qualquer tipo de julgamento ou crítica, não é isso? Deus ordena que a liderança da igreja discipline membros em pecado e que a igreja julgue os falsos profetas, mas não dá autoridade aos crentes para se colocarem no lugar de Deus e condenar alguém por questões de comida ou de dias sagrados. As palavras usadas no versículo 10, tu, porém, por que julgas teu irmão, e tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Essas palavras apontam para uma questão crítica dentro da igreja. Em vez de conselhos mútuos, o que havia? Havia desprezo e condenação. Isso era prova de que a arrogância espiritual os fazia esquecer do amor. Nós não estamos falando do amor aqui. A lição não gira em torno do amor ao próximo. O amor que deviam ter um pelos outros. Eles se esqueciam de que os irmãos em Cristo eram irmãos em Cristo, que todos estariam diante do Senhor no último dia. Todos. Quando todos terão que dar conta da sua própria vida diante de Deus. A prática do amor deve levar o cristão ao aconselhamento mútuo, sempre visando o crescimento espiritual de todos. Todos são servos de Cristo e todos estarão diante dele no último dia com seus joelhos dobrados. Então, gente, a segunda parte de Romanos, ela vai do capítulo 14, do verso 13 ao verso 23. E ela fala da liberdade e a caridade. A primeira parte, os versículos 13 ao 18, ela fala que somos servos um dos outros. E fala também com relação do amor ao irmão mais fraco. Vou ler aqui com vocês, que vocês estão com a Bíblia aberta aí, dos versículos 13 ao 18. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Pensa bem nesse versículo, gente. Se por causa da tua comida faz perecer a favor daquele que em Cristo morreu, teu irmão. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Gente, tendo entendimento do que pode ou não fazer conforme as Escrituras, não significa necessariamente ser mais espiritual. É por isso que Paulo mostra que muitos, apesar do conhecimento que alegavam ter, os ditos mais fortes, acabavam não colocando em prática aquilo que a Bíblia ensina justamente sobre o amor ao próximo. Eles conheciam a obrigação de amar seus irmãos, mas não percebiam que ao comer carne estavam falhando com suas obrigações. Paulo não nega que tudo é puro para Deus, porque são dele todas as coisas. Paulo não está falando que é pecado.
Eles estavam corretos ao entender que não deve considerar impuro aquele que Deus purificou, mas o erro deles, eles estavam errados quando ignoravam a fragilidade dos irmãos da fé. Aquilo que eles estavam fazendo, mesmo não sendo pecado, estava afetando a vida de seus irmãos. Paulo chama os leitores de irmãos, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, para lembrá-los da unidade de que deviam preservar. Jesus afirma que é natural que haja escândalos, mas ao mesmo tempo adverte que sobre aqueles que causam escândalo. Jesus já falou que haveria escândalo. Mateus 18, 6 e 7 fala o seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, pequeninos da fé, né? Melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Gente, deixar de comer carne por causa do irmão é um pequeno sacrifício em amor ao próximo, se comparado ao que Cristo fez por sua igreja na cruz. De maneira alguma um ato humano pode desfazer a salvação em Cristo, mas pode fazer um irmão cair em pecado. E o papel de cada crente é contribuir para o crescimento dos outros. Muitas vezes o escândalo acontece por se valorizar mais o próprio conforto, que nem no caso de comer carne ou guardar as datas sagradas, do que as coisas que Deus requer de nós. Por isso é necessário lembrar que acima do conforto deve estar a unidade do corpo de Cristo, da igreja. Esse também foi o alerta que Jesus fez em Lucas 12, ao ensinar que a vida é mais que alimento e roupas. Lucas 12, 23 diz o seguinte: porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. É lógico que a preocupação primária deve ser com o reino de Deus. Lucas 12, 31. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas os serão acrescentadas. É lógico que Lucas estava falando também tratando do perigo da ansiedade, né? Que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas esses dois textos que eu li aí de Lucas mostram que quando o coração não está centrado no reino de Deus, é natural que as nossas ações sejam pecaminosas. Somente entendendo o que é o reino de Deus e buscando, será possível ao crente viver uma vida agradável a Deus e praticar o amor fraternal. A parte final do texto, versículos 19 ao 23. Edificação ao invés de destruição. 19 a 23 diz o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Se a igreja viver em comunhão, buscando o crescimento espiritual do todo, não apenas o individual. Para que isso aconteça, é necessário que a paz seja buscada. Efésios 4:3 diz o seguinte, diz que é dever do crente se esforçar diligentemente para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Por isso, assuntos que envolvem a consciência de alguém não devem causar problemas dentro do corpo de Cristo. Versículo 1, discussões.
Versículo 3, desprezo e julgamento. Versículo 5, por questões de mera opinião pessoal, só causarão destruição na igreja, ao invés de edificação. É justamente o contrário, em vez de edificar, vai trazer destruição dentro da igreja. Deus continua trabalhando no meio da igreja, trazendo crescimento, edificação, e não vale a pena causar confusão por questões superficiais, como comida e bebida. Esses são apenas 2 exemplos. Paulo apela aos crentes mais fortes que pratiquem o amor cristão e reconheçam que há questões que podem se tornar pecado por causa da consciência. Sim, o texto enfatiza a necessidade de seguir o caminho da paz e da edificação. Versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ou seja, o caminho contrário ao que estavam tomando, com discussões de julgamentos mútuos que estavam ocorrendo dentro da igreja. E também exorta para que seja preservada a obra de Deus que já estava sendo realizada na vida daqueles crentes. No versículo 20 ele fala assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Por fim, o texto mostra que às vezes deixar de fazer algo por amor ao irmão é bom. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. De fato, a fé cristã é algo particular e Deus trata cada um conforme a sua maturidade. Versículos 22 e 23. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Repetimos esse versículo várias vezes aqui. Não são os próprios crentes que definem o que a consciência do outro deve ou não acertar. Deus conhece o coração, a mente de cada um e trabalha conforme lhe apraz. Reconhecer isso ajuda o crente a desenvolver uma vida cristã individual, mas também uma vida cristã coletiva dentro da igreja. Conclusão: existem leis bem claras nas Escrituras sobre o que se pode ou não fazer, e essas leis devem sim ser obedecidas. Mas existem assuntos que são difíceis de ser compreendidos. Paulo mostra haver certas questões que, por causa do contexto cultural e religioso da época, pode causar escândalos ou tropeço nos que têm consciência mais fraca. A Bíblia, em momento algum, aprova o legalismo, mas também não aprova o escândalo. A atitude que todo cristão deve adotar é buscar união e paz dentro do corpo de Cristo, e todos devem lutar por isso. Saber lidar com questões controvertidas da atualidade para evitar que irmãos caiam em pecado é demonstração de maturidade espiritual. Talvez uma aplicação, uma continuação da nossa conclusão de todo esse texto que a gente compartilhou na palavra é o seguinte: talvez ou eu ou você viva sem se preocupar com a consciência do seu irmão, mas é preciso lembrar que Deus nos libertou do pecado para praticar amor ao próximo, e até onde for possível é preciso evitar o escândalo. Você já parou para observar se as suas atitudes têm levado os irmãos a tropeçar, algum irmão a tropeçar? Você tem sido, você, quando eu falo eu, nós temos sido vaso de bênção ou pedra de tropeço? Talvez você esteja do outro lado da história e facilmente se escandalize com algumas atitudes de outros irmãos. É necessário que estejamos mais cuidadosos ao julgar irmãos por causa das suas ações. Antes de tudo, observe o que tem escandalizado
são pecados claramente identificados na Escritura ou algo apenas cultural e particular. Cair no legalismo é tão problemático quanto o descaso pelo irmão mais fraco. Que Deus abençoe todos nós, que Deus possa ter abençoado essa última aula, esse estudo abençoado de Romanos, e vamos terminar com uma oração final. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu, Senhor, possa abençoar, Senhor, todos aqueles que participaram conosco nesse trimestre, nesse estudo de Romanos, Senhor, e que agora, Senhor, no próximo final de semana, iniciaremos, Senhor, uma nova lição, um novo estudo, e que Tu possa estar preparando cada coração, os nossos, ó Pai, que através do Espírito Santo irão preparar cada uma das lições, e também a cada um dos irmãos que estarão recebendo a mensagem das Escrituras, a mensagem da Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade. Tu abençoa todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.